Quero convidar então o senhor Paulo Werneck, curador da exposição e da jornada. Muito obrigado. Eu vou ser rápido, porque eu estou aqui na condição de mediador dessa abertura da nossa jornada de debates. Só para explicar, para quem não estava ali no cinema agora há pouco, essa ação que a gente está chamando de Histórias e Ofícios do Território, ela inclui uma exposição que está ali no cinema da praça, que é uma exposição audiovisual, que tem depoimentos de paratienses da velha guarda, pessoas que conheceram a vida em Paraty antes dela se tornar o que é hoje em dia. Né? Então são 14 moradores que dão seus depoimentos. Nós também temos aqui uma jornada de debates que vai acontecer aqui na Casa da Cultura, amanhã e depois, com convidados de Paraty e de fora de Paraty, que vão conversar sobre a vida em Paraty, sobre questões de patrimônio imaterial e sobre, enfim, tudo aquilo que couber na conversa. Né? E a gente vai abrir essa jornada de debates agora com o André Bazanella e o Mauro Munhoz, que eu convido a subir aqui ao palco. O Mauro Munhoz é diretor-presidente da Casa Azul e do Museu do Território. E o André Bazanella é técnico de IPHAN aqui na Costa Verde do Rio. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto, que é um projeto que foi gestado em conversas informais entre o Mauro e o André. E vamos também falar sobre Paraty, sobre patrimônio imaterial, sobre o que é isso. Né? Então eu queria começar, vou pedir para o Bazanella nos explicar o que é o patrimônio imaterial, afinal. A gente que está em Paraty sabe o que é patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, e ouve falar em patrimônio imaterial. O que é isso exatamente? O microfone? Tá? Pega o meu. Oi, tá aqui. Bom, patrimônio imaterial ou patrimônio intangível que se fala, né? Bom, são as manifestações culturais, os modos de fazer, de viver, de sentir, os modos de expressão, as línguas também, no caso, os modos de falar, que representam a identidade de determinados grupos sociais, populações, e que são transmitidos de geração para geração e que dão esse sentimento de pertencimento a um determinado coletivo de pessoas, né? Ele pode ser considerado em pequenas dimensões, claro, se ampliando até a ideia de nação, que tal são modos que são repartidos, comungados e que são imateriais porque não são tangíveis, apesar de que comportam muitas vezes materialidade. No caso, por exemplo, aqui de Paraty, a canoa caiçara, né? A canoa é um bem material, uma canoa, mas que comporta em si, em torno de si, todo um saber, todo um conhecimento, toda uma tradição, todo um modo de viver, de fazer, se relacionar com a natureza, que é imaterial, intangível, mas que sem ele a canoa não existiria, ou não existiria com o significado que tem. Tá? Ou seja, não basta aprender só a técnica, mas saber também o sentido da canoa. Obrigado. Eu queria perguntar agora para o Mauro Munhoz. Mauro, qual é a relação do patrimônio imaterial com os projetos que a Casa Azul realiza aqui em Paraty? Por que esse interesse? Você é um arquiteto, seria de imaginar que seria ligado mais à questão material do patrimônio, e agora, por que esse foco nesse Museu do Território? É interessante pensar, por exemplo, essa explicação que o André deu da canoa caiçara. Na verdade, é impossível pensar em patrimônio material sem pensar no patrimônio imaterial. Isso é uma descoberta, é um pensamento recente, mas assim, essa questão ela sempre existiu dessa forma, né? As expressões materiais, elas são expressões de relações humanas, sociais, e que elas se estabelecem e um é dependente do outro. É interessante a gente ver, por exemplo, hoje, como
a Unesco reconhece essa questão do patrimônio imaterial. Ela cada vez mais. E muito além, uma coisa muito bacana é a gente ver o seguinte, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem uma área de patrimônio intangível, né? Quer dizer, até os economistas percebem que isso é uma questão importante. A gente, hoje, por exemplo, quando a gente pensa que o Centro Histórico de Paraty, quem viveu esse centro histórico, né, até os anos 80, né, se a gente for ver, até o começo dos anos 80, o centro ainda era muito parecido com o que ele foi nos últimos 150 anos. Né? E qual que é a diferença desse centro histórico? O patrimônio de pedra e cal está aí. Só, cadê as cadeiras na calçada? Cadê as conversas? Né? Cadê aquela vida que, na verdade, dá sentido e significado para o patrimônio material? Então, acho que o interessante de pensar é que são relações de dependência muito fortes. E Mauro, você está tocando agora esse projeto, que é o Museu do Território, que está sendo implantado já faz mais de um ano, né? O que é esse Museu do Território? O que ele pretende, na sua visão? Qual é o objetivo? E o que é esse território, afinal? Nós aqui em Paraty percebemos essa força que tem essa dimensão da cultura das pessoas, do tipo de sociabilidade, como que as pessoas se relacionam. No fundo, isso é que dá um encantamento de Paraty. E aí o que acontece? Um choque profundo e difícil de administrar das ondas de economia, de turismo, de modos de produção que chegam e é como se fossem duas engrenagens que estão girando em velocidades diferentes, e quando se encontram, dá atrito, é complicado. O Museu do Território talvez fosse uma mediação, talvez ele é uma experiência, ele está sendo construído, e ele vai ser construído de maneira compartilhada com as pessoas de Paraty, as pessoas estão sendo entrevistadas. E a gente precisa inventar uma mediação entre essas duas naturezas, né? Uma coisa muito importante, por exemplo, dessa ação é a oficina que o Walter Caveiro está iniciando hoje, com crianças, jovens, né? A nossa equipe de pesquisa fez levantou, por exemplo, várias fotos de acervos que estavam nas casas das pessoas. Hoje, a moçada, pelo que o Walter relatou, já está, por exemplo, pegando essas fotos e combinando umas com as outras e colocando na parede, né? A gente precisa reforçar. Se essa onda das cadeias produtivas que vem de fora, com essa força, a única possibilidade que a gente tem é de alimentar essa outra onda, porque a gente não vai conseguir evitar aquela onda. Então, a gente precisa fortalecer essa onda que está mais conectada com a vida das pessoas. É uma coisa um pouco por aí. Vamos falar de maneira bem abrangente e aberta, porque ela tem que ser, esse processo do museu, ele tem que ser um processo que vai sendo construído, é um caminho que se faz ao caminhar, né? Como dizia lá o poeta espanhol. Então, é por aí. Então, é interessante perceber aqui pelas respostas do André e do Mauro que a questão do patrimônio, ela praticamente de nada vale se você preservar só a parte arquitetônica. Enfim, não se trata de preservar edifícios, né? Esse fundamentalmente é essa visão de um patrimônio imaterial, né? Eu queria perguntar para você, André, qual é a sua visão do território, né? E você, como técnico do IPHAN, que está aqui em Paraty, você tem se dedicado a pesquisas também com a comunidade caiçara, justamente focadas nessa ideia de patrimônio material, de um território que compartilha crenças e visões de mundo e coisas assim. Você
Pode explicar um pouquinho das suas pesquisas para a gente, por favor? Uma das coisas interessantes do território, assim, uma das coisas que faltou do patrimônio material é justamente o sentido de lugar, né? Por exemplo, no IFAM tem um livro de registro de lugares. São lugares que têm significado. Lugares onde se reproduzem certos modos de pensar, de agir, de viver. Lugares de encontro, lugares de troca, né? O território, na verdade, é um espaço de relações, onde as pessoas se relacionam de alguma forma. Ele é mais que um espaço político, né? Claro, a gente tem o território, que a gente vê que é horizontal, que vai ali da fronteira de São Paulo até a fronteira de Angra dos Reis, até... Então, esse é o território político que existe, que dá a definição do município, né? Mas existe um território relacional, que se relaciona tanto com a sua história, como com os novos componentes que vão chegando, estabelecendo novas relações e, portanto, novas formas de ver o lugar, né? Aqui em Paraty é muito interessante isso, porque isso é muito forte. Se a gente pensar a própria relação da cidade com o centro histórico, ela existe. Outro dia, conversando, até brincando, assim, existe a superposição de discursos. O que é Paraty, o que é o significado do centro histórico. Você tem as pessoas que têm uma memória do centro histórico, tem mais outras que têm o centro histórico como modo de vida, tem outros que têm o centro histórico como um modo idealizado de vida, alternativo de vida, e que foram se construindo ao longo dos anos. Se a gente pensar para trás, vai vendo que esse território vai sendo construído ao longo dos séculos por vários povoadores que vão chegando e vão dando outras relações no território que se expande, às vezes, até fora do Brasil, com outras relações, com outras culturas que vieram para cá. Então, o território é uma definição muito relacional. Como você se relaciona, você constrói seu território. Se você chegar aqui em Paraty e você encontrar, até pela característica de toda a região, primeiro do isolamento de Paraty durante muitos anos, né? Porque quando a estrada ficou fechada e você não tinha acesso, a não ser por barco, né? Tinha precariamente acesso ainda para Paraty Cunha, mas mais de burros, tropa de burros, a cidade ficou muito isolada e se construiu uma rede muito densa de relações, tanto com as suas relações com o patrimônio material, claro, com as igrejas, com todo o conjunto, que era depositada na memória da vida das pessoas, como com as relações imateriais de sagrado, de modos de fazer, viver e tal. Se você chegar ao longo da costeira, você vai encontrar uma relação parecida nas praias. Você tem praias isoladas, você tem o sono, aí você tem uma ponta, você tem a Ponta Negra, você tem outra ponta, e você vai chegando em pedaços que vão sendo construídos e que também vão estabelecendo relações bastante particulares, que são muitas vezes diferentes da relação que a gente, por exemplo, com a natureza, do que a gente estabelece objetivamente. A gente fala muito assim, o meio ambiente é uma coisa a ser cuidada, mas na verdade o meio ambiente ele é, antes de tudo, vivido, né, para as comunidades. Ele não é uma coisa a ser cuidada, dependente do fazer humano, mas muitas vezes é uma coisa com a qual o ser humano dialoga. Dialoga não somente na produção, não somente porque ali ele planta, não somente porque ali ele colhe, não somente porque ali ele pesca, mas porque realmente dialoga com coisas que quem é de fora não vê. Então, existem criações de espaços, que são espaços de identidade, onde você se relaciona, por exemplo, com o mágico, com o sagrado, com a memória, com costumes, que só são vistas por pessoas que têm aquela memória daquelas relações sociais construídas ao longo de séculos. E que, de certa forma, são inacessíveis para quem está de fora, com outra mentalidade que não é a daqui, com outra memória que não é daqui. A gente pode, por exemplo, conhecer muito bem uma praia, conhecer muito bem o meio ambiente daquela praia e, na verdade, não entender a relação que aquele personagem que viveu, cresceu, nasceu ali, que reproduz seu conhecimento ali, tem com aquele território, na medida que ele sabe, por exemplo, que certas, vamos dizer, entidades que existem ali influenciam em toda uma relação social que você que é de fora não percebe. Você pode dar um exemplo concreto de alguma coisa que você esteja... Não, tem muitos exemplos concretos, assim, por exemplo, você pode estar passando numa trilha, por exemplo, e você vai saber que aquela trilha, ali acontecem coisas, por exemplo, mas coisas que você percebe quando você é dali. Se você for um turista, você vai passar por ela, vai à praia, é bonita, pegar a praia e voltar. Se você é dali, você sabe que ali pode acontecer coisas, você tem personagens boitatás, você tem malassombros, você tem mil coisas, como disse o Tom Maia, né?
que Paraty tem mais almas do que pessoas vivas, né? Que ficam passando e que você enxerga, e tem vários pertencimentos que você não sabe, né? E você não consegue enxergar, e que são próprias de um tipo de território imaginário e, assim, intransmissível, né? Que você não consegue transmitir. Porque quando a gente, por exemplo, lê um livro sobre folclore, sobre histórias e tal, a gente acredita que ninguém mais acredita nessas coisas, né? Vamos dizer. Você está pesquisando exatamente crenças que permanecem, né? Que são, aqui, enfim, por exemplo, Boitatá. É difícil quem vem da cidade acreditar que alguém ainda cultiva esse tipo de crença, né? Mas a gente tem outras crenças na cidade, né? Assim, nós temos as lendas urbanas, temos várias coisas. Tem claro, a mulher branca do banheiro, então, aquela coisa... Tem a loira do banheiro. A loira do banheiro. Nós temos outras crenças próprias ao nosso meio, né? É claro que lá você tem, por exemplo, você tem a praia que você se fala alto, o mar vira. Você não pode assobiar na proa da canoa que o mar vira. Você tem a questão do dono da mata, que regula as suas relações com a natureza. Mas que existem vivas como as nossas também existem, né? Só que a gente sempre considera a do outro superstição. E a nossa é meio que a realidade, né? Todo mundo tem um pouco de medo, de repente, de olhar no espelho, porque no filme lá de Sexta-feira 13 aparece o cara do espelho. Isso são nossas superstições que a gente vai criando e que fazem com que a gente tenha uma identidade própria. Sabe? Não é muito diferente das outras lendas vivas, só que como elas não estão relacionadas com a cultura urbana, com os signos da cultura urbana, nem com a nossa memória, são coisas que a gente encara como superstição, mas que determinam um modo de vida. Na verdade, determinam um sentido de território. Sabe? Quando vocês estão falando das entrevistas, né? Por exemplo, as entrevistas estão acontecendo, que as pessoas elas viram tudo isso ali. Elas não fizeram só ofícios, elas fizeram experiências de vida que são únicas, né? E que, quando uma pessoa dessa se perde, por várias razões, porque saiu daqui, porque se perde, na verdade, de certa forma, um pedaço de mundo que é irrecuperável, tá? Eu me lembro da noiva sedenta, né? Ali, quando a pessoa sai de Paraty, a noiva sedenta, ela se perde um pouco, né? Porque não dá para transferir, você pode contar, é uma lenda, aí vira uma história, um folclore, mas você vive, aquilo não é um folclore. Essa história de que acontecem coisas em determinados lugares é interessante porque ela se conecta com uma das ideias aqui dessas histórias do ofício do território, que são as placas que o Museu do Território produziu. São placas como se fossem essas placas de monumentos, placas comemorativas, que contam coisas que aconteceram naquele lugar, né? Na Europa tem muito, no Brasil ainda, em alguns lugares tem, mas não é tão comum. Aqui morreu fulano, aqui nasceu Beltrano, aqui caiu pela pátria fulano de tal. No entanto, essas placas aqui em Paraty estão sendo produzidas a partir de memórias menos oficiais, né, do que essas que costumam ser vistas. Eu queria te perguntar, Mauro, qual foi o processo de criação dessas placas, de onde veio essa ideia e como foi esse processo de produção e de levantamento dessas informações que estão entrando nas placas? Então, para falar um pouco disso, é interessante a gente pensar que essa dimensão cultural, né, que dá sentido para o território, né, o que é o território? O território é o espaço físico com as relações culturais superpostas. Essa dimensão do patrimônio imaterial é o que transforma o espaço físico em território. E isso é uma questão que é muito profunda, não é? Eu acho que é interessante dar um sentido de contemporaneidade, de utilidade para tudo isso que a gente está buscando aqui. Isso é de altíssima utilidade para as grandes cidades também. É interessante a gente pensar isso, né? Tudo isso para falar um pouco da placa. Então, o que acontece? Existe uma dimensão cultural do território, vamos falar do urbano, da cidade. Tem uma dimensão cultural que é fundamental. Agora, o que acontece? Essa dimensão cultural anda, nessas últimas décadas, várias décadas,
meio relegada. Porque o que aconteceu? A partir do começo do século XX, os meios de produção, depois da Revolução Industrial, eles ficaram tão potentes que eles saíram na frente. A produção física das coisas, do mercado editorial, de tudo, isso foi tão rápido que acabou diminuindo a densidade dessa dimensão cultural. E isso é uma falta que todo mundo sente. E aí o que acontece? Paraty passa a ser um lugar que interessa as pessoas, porque aqui é um lugar de alta densidade cultural. Só que aqui ela também está sendo diluída. E são essas contradições que são interessantes. Então, por exemplo, aquelas cadeiras na calçada e as pessoas conversando nas ruas de Paraty, que muitas das pessoas mais velhas, eu presenciei isso, né? Eu frequento Paraty desde os anos 70. Eu presenciei isso. Isso não existe mais. Então, é uma ação simbólica de pegar, por exemplo, essas histórias que as pessoas contavam normalmente ali, circulando pela rua, nas cadeiras, nas conversas, e você dá uma dimensão monumental para isso. Ela é extremamente singela. É uma placa desse tamanho, 35 por 45. Né? Mas o que acontece? Essa placa, ela tem ali uma aspa, uma frase escolhida, né? Aquela coisa que é a missão do Museu do Território, que é pesquisar, documentar, interpretar e comunicar. E colocar isso numa coisa física, quer dizer, trazer de volta para o patrimônio material, esse grande espaço de visibilidade hoje que é Paraty, o centro histórico, essa dimensão do patrimônio material. Legal. Isso foi, na verdade, tem que dar os créditos, foi uma conversa e foi o André Bazanella que falou isso. É uma ideia do André Bazanella, que eu achei uma coisa absolutamente sensacional. E falei, vamos juntar essas coisas e vamos fazer uma experiência. André, então essas placas estão sendo afixadas em muros do centro histórico, né? Esses muros foram erguidos, segundo a informação que eu tenho, durante o processo de tombamento da cidade dos anos 70 e 80. Você poderia explicar para a gente a história desses muros? Por que eles foram erguidos? Se eles são históricos, eles estão tombados hoje em dia? Qual é o status desses muros? Pergunta fácil. Porque é o seguinte, houve, claro, Paraty foi tombada em 58, centro histórico, e pelo Estado foi tombada em 45, né? É claro que a cidade que foi tombada não é essa que está vendo aqui. Você sabe que tinha muitas casas ruínas, tinha muitas casas que não existiam, muitas casas foram reconstruídas, ou algumas foram construídas. Então, é uma outra cidade. Entre as questões que havia, era a questão de valorizar certos aspectos da arquitetura. Uma delas era a questão do traçado retilíneo das ruas, né? Então, havia muitos terrenos vagos, né? E muitos cercados, muros baixos, às vezes sem cerca nenhuma. Então, houve um entendimento, numa certa época, de que você deveria incentivar o cercamento dos terrenos para valorizar o traçado. Isso é um determinado conceito que foi aplicado numa certa época, que pode ser discutido. O muro começou com uma certa altura, depois baixou, isso vai mudando, né? Mas então vocês são tombados. É um entendimento assim. Para mim, não. Por exemplo, eles são parte de um conceito do tombamento. O que foi tombado foi aquela cidade de 58. Mas essa cidade foi mudando em função de conceitos que foram sendo aplicados. Tem os códigos de 47, vários códigos de obras. E, na verdade, o tombamento não engessa cidades, né? Ele aplica umas certas diretrizes através das quais ele se transforma, né? E esses muros, justamente, por que esses muros foram escolhidos, basicamente? Primeiro, por razões práticas, né? Você não afetaria a fachada das casas, sabe? Não afetaria, por exemplo, o comércio que está instalado e você tem uma placa, botar outra placa e tal. Não causar poluição visual na cidade, né? Até porque eles foram escolhidos bem a dedo, né? Serem bem discretas, porque esses muros têm bastante, mas não são contínuos. A ideia era um pouco fazer uma certa arqueologia. Você vai andando, de repente você vê uma placa e ela te conta uma história.
ela não está ali sinalizada com verde e amarelo, tal. Uma coisa, você vai andando e vai descobrindo a cidade. E aí vem a história, por que as placas, né, para coisa? Porque quando a gente percebe Paraty, a gente tem muita ênfase no conjunto histórico, para as pessoas que vêm de fora, para as novas gerações também, muitas vezes. E eu acho que Paraty precisava essa coisa de se contar enquanto espaço, enquanto territórios também. Uma coisa vivida, experimentada, que é acontecida. Por isso a gente optou por não fazer placas históricas, não fazer placas, aqui nasceu Dona Geralda, aqui morreu Dona Geralda. Não, mas a coisa viva das pessoas que ainda estão aqui, vivas, e fazer com que a cidade se conte enquanto espaço. Qual é a espacialidade dessa cidade? Qual é a vida que ela tem? E, de uma certa forma, tem que trazer essas memórias que, de certa forma, com o esvaziamento do centro histórico também se perderam um pouco, se afastaram, trazer de volta para a cidade. Que quem vem a ver Paraty, veja que é uma cidade vivida, e não um cenário, não um conjunto arquitetônico. Ela é um lugar, ela não é um espaço, não é um suporte. Ela não é uma cidade histórica, é uma cidade com história. Também é histórica e com história. Né? Então, essa que, na verdade, foi a ideia de você dar voz a Paraty. Paraty fala de si. Não adianta chegar, Paraty é a cidade onde o primeiro embarque de ouro, em 1697, aí teve, que negócio, tá ótimo, muito bem, maravilha, eu ponho isso no folheto. Agora eu não ponho a memória das pessoas no folheto, e não no próprio espaço onde ele existiu. O Mauro falou que frequenta Paraty desde os anos 70. Quando foi, uma pergunta mais de caráter pessoal, quando é que foi que você veio aqui pela primeira vez? E também queria perguntar se você acha que melhorou ou não. Os nossos entrevistados são 14, um só disse que Paraty melhorou desde então, que é o seu Mané Rita. Todos os outros, acho, é o mais velho de todos. Né? Eu queria perguntar a sua opinião. Qual foi o seu primeiro contato com Paraty? Eu tive 2 contatos com Paraty, basicamente. Um na década de 70, mas eu fiquei aqui 2 dias, então não conta. 2 dias na década de 70? Você lembra onde você dormiu, onde você ficou? Ali na pousada, ali na beira do Perequê, que tem ali. Só tinha aquilo, tinha um matão assim para trás, um matão enorme, e tinha o centro histórico. E o centro histórico estava muito, assim, sofrido, né? Na verdade, estava muito ainda sofrendo o sinal de abandono que tinha, né? Abandono por várias razões. E depois cheguei aqui há 4 anos atrás, vindo do Amazonas, né? Você nesse meio tempo não voltou? Não voltei, exatamente. E aí, justamente, eu peguei aquele impacto bem de uma pessoa de fora que está relacionada com o patrimônio, né? Claro, a gente, como eu sempre trabalhei com patrimônio material a vida toda, com narrativas, com histórias, com espaços, especialidades, né? Eu sentia isso. Paraty tem uma história, mas eu não via essa história, sabe? Eu via a história histórica, sabe? Que me contavam, que eu sei que eu pego o livro e vou ler ali. Agora, as pessoas que eu conversava, seu Conte lá, por exemplo, comendador, outras pessoas que contavam histórias de uma outra cidade, né? E essa cidade eu não via em lugar nenhum. E eu não só não via, como não via ninguém vendo. As pessoas passavam olhando para as lojas, mas não para a cidade, né? Nem para as pessoas. Então, acho que é uma maneira de começar a melhorar a cidade. Sabe? Começar a melhorar a cidade. Porque eu acho que, de fato, para quem tem uma memória da cidade que viveu, até Paraty cresceu muito rápido, né? Tem que pensar que até a década de 80 era uma cidade, como falou, né? E em 30 anos ela mudou radicalmente, né? Então, para essas pessoas, com certeza, a cidade piorou muito. Com certeza, a cidade piorou muito. Sabe? Para muitas pessoas que vieram para cá, a cidade é só um espaço. Um espaço que tem uma certa atratividade de turistas e vão poder você usar como modo de vida. Mas, na verdade, a vida da cidade não estava aparecendo aí. E aí eu acredito que, para a maior parte das pessoas, a gente vê muita gente que fala, quase chora quando fala da cidade, como era e tal. Isso faz falta. Eu acho que as pessoas não podem chorar dessa cidade, né? As pessoas têm que aprender a lidar, mas para aprender a lidar, a cidade tem que falar delas. Você, Mauro, você nos anos 70, você lembra a sua primeiríssima vez aqui em Paraty, onde você ficou hospedado, quem você conheceu, como foi?
Eu vim com meus pais nos anos 70. O irmão dele já tinha casa aqui. Mas deu alguns encontros, até eu tenho curiosidade agora de saber como é que foi. A gente não ficou na casa do meu tio. E aí a gente decidiu vir assim mesmo. A gente estava fazendo uma viagem. Meus pais sempre gostaram muito de natureza. E a gente acampou no camping. E devia estar sendo inaugurado o camping. Era esse camping que era aí. Nem sei se já era Camping Clube do Brasil, mas era um lugar que as pessoas acampavam. E aí eu lembro de uma tempestade. Eu lembro de tentar dormir, alagou. E eu lembro de tentar, eu tinha talvez 11 anos, 12 anos, tentando dormir na barraca de 4, com água, assim, com um palmo de água dentro da barraca. Foi uma aventura. Essa foi a primeira vez que eu vim para Paraty. Legal. Bom, estamos nos aproximando do final. Queria saber se temos perguntas da plateia. Alguma consideração, alguma pergunta? Aqui, ali no fundo. Tem um microfone para a plateia, não? Ali no fundo primeiro. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente existe num país de 190 milhões de habitantes e num município de 35 mil habitantes, onde a cidade de Paraty tem 3.500. Várias vezes eu insisto nesse ponto, porque eu não moro na cidade de Paraty, eu moro no município, mas fora da cidade. Então, de que maneira vocês estão pensando nesse esforço, colocar também a articulação que existe entre as outras partes de Paraty com esse centro, que é histórico, que é o atrativo principal do turismo, enfim, que tem várias coisas. Essa é uma pergunta. A segunda, eu achei muito importante que o André, na definição do patrimônio imaterial, ele falou das relações, porque eu acho que realmente as relações, elas são o nó da definição do patrimônio imaterial. E nesse sentido, eu queria saber como é que vocês estão pensando usar o museu não apenas como uma possibilidade de recuperar memórias, mas também para recompor relações. Nós acabamos de fazer um estudo que durou mais de um ano na Ilha do Araújo, onde uma das coisas que apareceu de uma maneira bem clara foi a fragilidade da existência atual do ser caiçara comparada com a definição antropológica, científica, do que é ser caiçara. Então, será que essas pessoas deixaram de ser caiçaras? Não. Mas, então, o que é que torna alguém caiçara? Então, eu acho que a memória é importante, mas que a gente tem um grande desafio, que é colocar essa possibilidade de, sei lá, esquentar, né? Quer dizer, de voltar a gente a ter, no município, relações melhores. Obrigada. Só fazer responder rapidamente a primeira parte, porque eu sou curador aqui dessa exposição nesse ciclo de debates aqui vai ter uma conversa amanhã, se não me engano, às 20 horas, tem um folheto, por favor, eu até convido vocês a pegarem com o seu Zé Ferreira, que é do sertão aqui de Paraty, que faz práticas agroecológicas. Então, já está um pouquinho, já existe uma pequena presença de fora do centro histórico nesse projeto. Mas o Museu do Território se dedica a toda a região, né, de Paraty. Apenas essa exposição e esse ciclo estão começando pelo centro histórico, apenas isso. Aí eu deixo a vocês a responder a segunda parte da... Bom, é a questão isso que falou. Eu entendo, quer dizer, o Museu do Território é um projeto maior, do qual, na verdade, o Mauro vai poder falar melhor, mas eu acho que a ideia, quando você pensa em território, vai pensar exatamente nessas relações. A ideia não é trabalhar o centro histórico. O centro histórico é assim, vamos dizer, é um piloto de uma coisa que a gente imaginou e que era o primeiro passo.
né? Eu acho que trazer esses depoimentos para o espaço da cidade é de recuperar a relação do espaço da cidade com as pessoas, primeira coisa. É claro que isso vai ter que se expandir mais para outros espaços que tem, porque o território se entende como relação. O que faz Paraty é a relação também da cidade com o caiçara, com o quilombola, com a natureza, com o pessoal do sertão, com tudo isso, e isso construiu esse espaço. E ele construiu ao longo de séculos, né? Não é um espaço que se construiu a partir só do presente e vai se construir para o futuro. A questão é justamente trazer à luz, iluminar essas relações até, porque elas se escondem. Elas se escondem na medida em que contingentes de populações novas chegam, estabelecem outras relações, modos de produção mudam, relações com o território mudam, então certas relações elas vão meio que, as mais frágeis justamente, elas vão ficando mais apagadas frente àquelas mais evidentes, e elas tendem até a desaparecer. Agora, questão do caiçara, realmente, o caiçara, isso é quase que um consenso dos grupos tradicionais que tem aqui na região, ditos tradicionais, né? A gente pode contestar a terminologia, é sempre considerado mais fraco, assim, em termos de coesão. Diz assim, o caiçara vai desaparecer. O quilombola, não, o índio não, mas o caiçara vai desaparecer. Eu acho que não. Sabe? Agora, ele não pode restringir o caiçara, como se faz muito, ao pescador, ao agricultor de subsistência e tal. Porque isso são modos de fazer que podem ser aprendidos por outras pessoas de fora. Podem ser explorados turisticamente como um produto e não necessariamente como uma relação do indivíduo com o seu meio. O que eu acho mais importante para manter o caiçara é manter as relações imateriais que ele tem com a terra, que ele possui circularmente, ou que o possui circularmente, talvez fosse até melhor dizer, porque, na verdade, uma vez o Jarbas, lá do Curupira, me falou muito bem, não, o ser humano não acaba com a natureza que acaba com o ser humano. Sabe? Isso é óbvio. Ou seja, esse sentimento de possuir sendo possuído que determina a natureza de um povo que vive em estreita relação com o meio. Sabe? Ele pode usar essa relação de várias maneiras, mas ele tem que ter a relação com o meio. Na medida que ele tende a objetivar o meio como uma coisa que ele pode manipular e não se entende mais manipulável, ele está deixando de ser um pouco o caiçara que a gente conhecia. Como manter isso é extremamente difícil, porque é muito frágil, porque é a primeira relação que desaparece. A primeira relação, às vezes, da melhor das boas intenções. Vou ensinar o caiçara a plantar corretamente. Você está acabando com uma relação dele com o meio, que é tradicional e tal. Então, vai dizer assim, bom, como vamos interpretar aquela relação que existe de forma a se tornar uma maneira mais sustentável? Porque os territórios mudaram. Se você pensar assim, o caiçara tinha uma natureza infinita. Aí hoje você chega para ele e diz, olha, o planeta está em risco. Deixou de ser infinito. Isso muda radicalmente. Então, como a gente vai interpretar? Como vai ser esse diálogo dele com o seu meio que mudou? Aquele indivíduo que falava com ele, de repente aquele indivíduo hoje está mais fraco. Ele tem que aprender a lidar com o indivíduo que não é mais tão forte. Isso é que eu acho que a gente tem que tentar manter. E é um aprendizado, porque eu estou falando por mim, como tijucano, carioca, não sei o quê, não tenho essa relação. Então, eu tenho que aprender a ter para poder saber manter no outro. Né? E eu, às vezes, não vou entender como ele se relaciona. Isso também, tem que saber ter humildade e saber que eu posso não compreender. Olá, boa noite. Essa conversa me fez lembrar de uma coisa que surgiu nas pesquisas recentes do Museu do Território, que era uma manifestação a Tairituba tem uma coisa muito forte com a ciranda. E um comentário, eu não lembro de quem que era lá da Tairituba, que estava comentando que algumas décadas atrás, Tairituba, para vir para o centro histórico, tinha que vir de canoa, ou tinha que vir de baleeira, na melhor das hipóteses. Isso demorava um tempo grande. E hoje tem van, tem ônibus que faz esse trajeto.
E essa pessoa lá da Taarituba estava falando uma coisa muito interessante, que hoje eles estão muito mais distantes do centro histórico do que eles estavam nessa época, que os meios eram mais limitados, a mobilidade era mais limitada, só que era mais conectado. Eu acho que é interessante, e é missão do Museu do Território, dar visibilidade para isso, para a gente refletir. Como é que pode? O que está acontecendo? Por que existe essa barreira entre centro e periferia, né? De coisas que já foram conectadas? Será que a gente não tem que pensar em Paraty, que é fundamental manter uma coisa que é mais econômica, mais sustentável, que é o transporte fluvio-marinho, né? É evidente, é muito melhor usar a Bahia e os rios do que construir estrada de asfalto em Paraty. Agora, quais são as lógicas produtivas que fazem essas escolhas? É interessante a gente meditar nisso. Só lembrando também que o Almirtan também vai estar aqui no ciclo de debates. Então, o Almirtan, que é pescador e líder comunitário. Então, enfim, a presença de toda a zona de Paraty aqui na Histórias e Ofícios do Território. Tem uma pergunta aqui? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a vocês dois por essa iniciativa e também dar meus parabéns, porque é de um extremo lirismo e beleza de ver a história prevalecendo na cidade dessa maneira, né? Foi tudo que ele mencionou sobre o histórico e a história viva, né? E eu gostaria, é uma pergunta ao Mauro, que nos deu uma imagem da grande onda que vem e dessa onda que a gente tem que criar, ou que a gente... E o que eu percebo aí com essa metáfora é que a onda que vem é muito grande, é muito forte. E a onda que choca com essa grande é muito melindrosa, pequena, fraca. Ao mesmo tempo, eu penso que Paraty é um modelo para o planeta, né? A gente fala que o mundo está falando do planeta hoje em dia, e se a gente conserta Paraty, que está quase já explodindo, ou explodida, a gente poderia consertar o planeta também, começando por aqui, né? Fazendo a nossa parte. Paraty está relacionada tanto à história do Brasil, como a natureza, né? A gente não consegue desconectar a arquitetura, a cidade histórica, todo esse patrimônio que está aí. A pergunta é a seguinte: qual seria a maneira de criar uma barreira ou de dar uma resposta de que basta? Ou seja, a palavra me escapou, eu estava com ela, mas é de enfrentar essa onda grande de outra maneira, não com a pequena, que é tão singela contra a cidade mesma, mas que tá como os moradores antigos aqui, só um que disse que a vida melhorou. Então, como que a gente vai fazer com que a vida volte a melhorar em Paraty? Não precisa... Deve haver maneiras para isso. Eu não peço uma resposta que seria a solução. Eu acho que é bastante difícil, é algo para reflexionar. Mas eu gostaria que virasse uma discussão. Eu acho que Paraty tem se mostrado ser um excelente laboratório para a gente fortalecer paradigmas extremamente operacionais e úteis para uma dimensão mais ampla. Eu acho que, por exemplo, um norte para isso é a gente pensar o seguinte: não existe uma cidade que seja boa para o turista que não seja boa para o morador. Uma cidade que não é boa para o morador, ela vai passar um tempo e ela vai ser ruim para o turista, vai vir só turismo de massa, e isso entra num processo entrópico que é o óbvio. O futuro dessa linha de Paraty, a gente pode ver em Angra e Ubatuba e Caraguatatuba. Ninguém quer isso, né?
E é um grande desafio a gente inventar uma história alternativa. Mas as ações que estão se enraizando em Paraty mostram que é possível criar uma rede. Por exemplo, o Museu do Território ele tomou a decisão de não ter sede. Por que tomou a decisão de não ter sede? Porque esse projeto ele só vai ter alguma relevância se ele for construído em rede. Então, a gente falou, o IAP, por exemplo, ele existe, a ONG mais antiga de Paraty, e tem um acervo incrível, uma ação muito bacana, e ele está nesse esforço de sobrevivência, como todas as coisas. A gente também está num esforço de sobrevivência enorme, né? Então, por que nós vamos criar uma sede? Vamos fazer diferente, vamos trabalhar com o acervo do IAP, vamos trabalhar em parceria para fazer exposições no IAP, atividades no IAP, vamos ajudar o IAP no seu caminho, que já é um caminho virtuoso, sensacional. Mesma coisa com essa Casa da Cultura, né? Então, eu acho que a resposta para essa tua pergunta é: as estruturas têm que ser flexíveis, transformadoras, elas têm que agregar, elas têm que se adaptar. Quando a gente imagina uma onda e que tem uma folha de palmeira seca em cima da onda. A onda vai passar, a folha vai subir, descer e vai sobreviver. Se você estiver brigando com essa onda, você vai levar um caldo. A gente precisa pensar em construção de rede e de ter a possibilidade de se fazer coisas tão finas e tão qualificadas quanto a elegância dos depoimentos que a gente vê da velha guarda de Paraty. Está ali a solução. Tem coisa que, se a gente pensar, algumas relações dessas talvez fossem o passado dos anos 80, 90. Mas hoje ficou tão... Paraty conseguiu preservar coisas tão de outra época que já vai pegar um novo ciclo e aquilo vai ser a vanguarda dessa possibilidade que a gente está visualizando. Acho que é um pouco isso que é a visão do Museu do Território. Eu vou meter minha colher aqui só como curador dessa exposição, que eu acho que uma coisa que o Bazanella falou, que é da cidade falar, né? Essa coisa, então, de ativar as lembranças, as memórias. E esse acervo do IAP, o Mauro falou, quem for ao cinema e vir a exposição que está ali montada, vai ver que tem umas fotos sensacionais de corrida de canoa. É uma coisa que eu não tinha ideia que existia. São fotos incríveis. E parece um filme, uma história em quadrinhos, você vê os caras lá, são fotos que estavam guardadas no IAP, sem que eu saiba, sem muito acesso, sem muita circulação. De repente a gente está ali, elas estão expostas. Daqui a pouco alguém que passar vai falar assim, cara, vamos fazer uma corrida de canoas? Vamos reativar essa corrida aqui no Rio? Então, eu acho que a questão é reativar a memória que está aí, né? Outra coisa que nós estamos fazendo com as fotos é também o projeto que convido novamente os paratienses que estão aqui a recolher as fotos de família, fotos antigas que estão nos fundos de gaveta, passar para a nossa equipe de pesquisa, que é o Alexandre Pimentel, o responsável pela pesquisa, porque nós estamos formando um repertório de imagens de Paraty que estará a serviço de Paraty. Agora, essas fotos estão sendo usadas, as primeiras fotos pesquisadas e cedidas pelos nossos entrevistados generosamente, estão sendo usadas na oficina de fotografia do Walter Craveiro. Estão digitalizadas, quer dizer, a gente não está interessado na cópia da foto, no papel de família, evidente. A gente está interessado na imagem e não é para fazer um uso comercial, não é para deturpar, não é para vender, não é para modificar. É para que a gente possa pôr em circulação esse repertório de imagens. Assim como Paris tem o seu repertório de imagens, que todo mundo olha, Rio de Janeiro e toda cidade que tem orgulho do seu patrimônio, ele também está na forma de fotos, né? Oi? Posso meter a colher também? Pelo amor de Deus. Eu até falei demais aqui. Não, é porque eu acho que a questão ali uma vez o Aguilheiro, o arquiteto, falou num encontro do IFAM que o Brasil é o país que produz as cidades mais feias do mundo, né?
Ele começa com uma cidadezinha bonitinha, depois acaba e fica aquela coisa sem identidade, sem características, sem nada, não sei o que. Não é. Paraty, justamente, ela tem uma característica interessante, porque ela ela entra no ciclo de urbanização acelerada muito mais tarde que as outras cidades do Brasil. Por todo esse isolamento, ela começa a crescer mesmo na década de 90, que ela começa a explodir e tal. Então, ela guarda uma identidade ainda muito forte, que as outras cidades foram perderam muito tempo, sabe? Assim, e então, eu acho que entender Paraty é entender também a grandeza das relações que fizeram que Paraty existisse, é o primeiro passo para a gente poder fazer uma folha de palmeira, né? Por exemplo, falou justamente essa cidade com o patrimônio que ela tem natural. Isso, a gente tem pesquisado isso, né? Eu, Cristina, Marcele, né? Que é uma marca de Paraty que já vem desde o século XVI, tal, aquela coisa toda, quando você descia o estrangeiro aqui e via essa natureza como uma coisa mágica, né? Que via uma coisa totalmente diferente. A geração que chegou aqui na década de 60, de 50 e 70, via essa natureza uma coisa mágica também, uma coisa isolada, uma espécie ainda com aquela coisa idílica, você encontrar uma espécie de um paraíso. Eu acho que Paraty tem que se entender um pouco também como esse sonho, sabe? Para não se fazer uma cidade tão feia como as outras. Sabe? Ela tem que se entender como sonho, e aí, realmente, eu acho que é o papel do Museu do Território de iluminar certas relações que existem e que foram construídas durante 400 anos, né? Que elas dão um caráter para o desenvolvimento, dão um caráter para a arquitetura, dão um caráter para o planejamento, dão um caráter para a relação da cidade com sua população, que é fundamental, porque isso vai fazer com que ela seja uma cidade diferente. Você tem que entrar aqui e perceber que ela é diferente, porque ela tem uma relação diferente com o seu meio. Ela não é só uma cidade objeto, tá? Porque um lote não é só onde você pode botar uma casa, mas tem que ser um lote onde você pode botar uma casa em Paraty. Sabe? E isso tem que se espalhar na comunidade, até porque a cidade está explodindo, também pessoas de outros meios, com outras ideias, com outras coisas, e que elas têm que chegar aqui e encontrar uma ideia. Sabe? Isso é uma colaboração de toda a sociedade, dos arquitetos daqui, dos planejadores urbanos, das pessoas que têm memória, dos visitantes, de quem organiza evento. Não adianta pegar um evento totalmente desconectado de tudo, jogar aqui na cidade e dizer porque ele é bonita. Não estou colaborando com a cidade. Você tem que fazer eventos que dialoguem com a cidade, conversem, façam ela crescer e digam, esse é um evento de Paraty, e não que use Paraty. Assim, é tudo uma gama de coisas, mas que passa essa ideia de que Paraty é um lugar, ela não é um espaço vazio. Ela é um lugar. A ideia de que você tem aqui, habita um lugar, e esse lugar tem sentido, é o primeiro passo para a gente começar a fazer uma onda, uma folha de palmeira, porque aí a onda passa e a folha de palmeira continua mantendo a sua ideia de folha de palmeira ali, né? Eu acho que é por aí que deve acontecer. Se não se conseguir, sinto, mas é um esforço que tem que se fazer, né? Eu acho que o Museu do Território, como eu entendo, a concepção do Museu do Território não é minha, né, sim, mas é isso. Esse é um lugar, esse não é um espaço. Esse é um território. O território são relações que já existem e que vão influenciar relações posteriores. A equipe está me lembrando aqui que, ainda a respeito das fotos, no site do Museu do Território, que é museudoterritorio.org.br, museudoterritoriodeparaty.org.br, já tem uma galeria de fotos muito legais, e conforme sejam enviadas novas fotos, a gente vai também acrescentar, sempre com pedido de autorização e tudo mais. Então, também fiquem tranquilos, porque todos os trâmites de autorização são cumpridos. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui na frente. Alô? Boa noite. Bom, depois do senhor, a Cristina aqui na frente. Pode, por favor. Eu estava vindo agora, eu e meu colega Moisés estávamos vindo do fórum aqui para o evento, e nós estávamos passando ali na frente do antigo açougue do Benício. Eu falei assim, olha, Moisés, você pode ver que as casas estão fechadas, usam mais para final de semana, para festa, para férias, tudo mais. Eu me lembro disso aqui, dessa rua, quando eu era criança, ficava apinhado de crianças, cheio de cachorro. Ali no açougue eles cortavam a carne, pegavam aquela palhinha de carne e jogavam o cachorro. Então eles ficavam ali o dia inteiro ali esperando, né? E os velhinhos nas janelas, aquelas casas com as cortinas de chitão,
né? A cidade era muito viva. Até tinha duas crianças turistas saindo da pousada. Eu falei assim, olha, isso aqui era a coisa mais comum, né? Então, eu acho que é esse saudosismo dos mais antigos que faz com que a cidade pareça que está pior. Eu acho que isso é no mundo inteiro, né? A gente sempre, a nossa vida é muito ocupada, a gente tem trabalhado muito. Antes a gente começava a trabalhar 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, ninguém fazia mais nada. E nós temos tempo para conversar, para dialogar, para produzir outras coisas que não fosse do nosso trabalho, né? O nosso conhecimento imaterial, né? Então, eu me nesse debate aqui, eu me lembrei de um documentário que teve com um senhor que foi modelo para aquela estátua do gaúcho lá em Porto Alegre, Paixão Cortes. Ele fala assim, olha, eu resolvi criar um centro gaúcho de tradições, o centro de tradições gaúcho. Nos reunimos um pouco e nós fomos captar tudo aquilo da nossa história que estava perdido um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Hoje tem mais de 1000 desses centros do Brasil inteiro. E, vira mexe, eles fazem as festas e as pessoas vão com aquele orgulho gaúcho, com suas tradições, suas danças, suas coreografias, com seus trajes, com a sua história, e eles se reúnem e mostram todas esse resgate que ele tem do povo gaúcho. Aqui em Paraty nós temos muito disso que a gente pode captar. Nós começamos aqui esse evento com uma vinheta aqui do BNDES. As empresas, as estatais, o governo está fazendo o seu papel de subsidiar pessoas que são dispostas, igual a vocês aí também, que eu dou os meus parabéns, de resgatar, de buscar toda esse trabalho para que a gente preserve o nosso modo de viver, o nosso bem material. Eu sinto falta disso e sinto assim, muito prazer de saber que tem gente que faça isso. E eu acho que, de vez em quando, a gente tem que reunir as pessoas de Paraty para a gente trocar ideia, para a gente voltar a ter as nossas lembranças revividas. Foi um grande prazer que eu vi o seu Mané Rita falando, que lá no fórum já tinha sido um armazém, contando aquelas histórias em muitas, sabe, que a gente ali sentávamos nas praças e todas as noites a gente conversava e conversava sobre os Malassomos, conversava sobre as entidades que nos perseguem, né? Tem até um livro aqui da Tereza Maia, que está aqui do meu lado, que fala das malassombras de Paraty. Na minha época de criança, a gente sabia dessas histórias todas, né? Então, isso aqui é muito bom a gente fazer. Então, eu imagino que esse caminho que está sendo tomado aqui que é o certo, né? São instituições que estão dispostas a resgatar e preservar essas memórias, né? E nós, paratienses, nós temos que resistir, né? Resistir, por mais ocupados que nós sejamos, por mais em outro mundo que nós podemos pensar que nós estejamos, a gente tem que pegar aquelas coisas da nossa infância, da nossa família e colocar para fora, né? Reaver isso aqui e mostrar para as novas gerações como que nós éramos e como que nós podemos continuar sendo, né? Lá em casa eu tenho um bocado de fotografia que eu vou procurar vocês aí, para vocês copiarem, né? Que eu acho que vai ser bom para toda a comunidade paratiense. Era isso que eu queria falar, tá bom? Jubileu, eu queria agradecer muito essa manifestação que você fez. Eu acho que o Museu do Território, ele só vai existir se realmente ele for, da maneira como você fez, apropriado pelos paratienses, né? Eu me considero paratiano, eu tenho uma filha que mora aqui, a Belita é a mãe da minha filha, a gente trabalha na Casa Azul hoje, e eu não nasci aqui, mas eu uso muitas vezes a palavra nós, assim, eu me dou esse direito de falar assim, nós, tem essa brincadeira que eu já ouvi dos paratienses falar, né, que tem os paratienses e os paratianos, né, que são os adotivos, mas assim, eu acho que o Museu do Território, ele só vai dar certo se ele for apropriado pelos paratienses. E é uma oportunidade da gente fazer exatamente uma experiência como você falou. Então, a gente fica muito feliz com esse depoimento que você deu. Obrigado, Jubileu. Pergunta aqui na frente, depois o seu Antônio Conde.
Eu sou Cristina Lodi, eu estou na cidade já tenho, acho que, 3 semanas. Né? Eu estive aqui pela primeira vez também na década de 80 enfim, né, a cidade se transformou. Mas nesse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, né, nessa pesquisa para definir que valores são esses que Paraty tem, que ela acha que ela é patrimônio de toda a humanidade, tudo quanto é país, a gente começou a querer pensar quais são essas permanências, né, que, desde lá de não sei quando, desde o século XVI, desde não sei o quê, e se perpetuaram no tempo e no espaço. Porque eu acho que... E aí, o que eu tenho percebido na cidade, nessas 3 semanas que eu tenho aqui, que eu estou aqui, é que eu estou feliz porque, em vez da gente ficar naquele movimento saudosista, Paraty acabou, Paraty não sei o quê, a gente está começando a ver que permanências são essas, né? E é a partir dessas permanências, o que eu estou falando de permanência? É que a maioria das pessoas da Ilha do Araújo, para ir ao hospital, elas vêm de barco. E sem condições nenhuma de atracar ali no Pontal. Mas elas vêm de barco, porque é o caminho mais perto. Então, são essas permanências. Os paratianos agora estão dizendo assim, não, mas agora a gente quer Paraty para os paratienses ou paratianos. Isso é permanência. A festa do Divino continua sendo um rito de passagem para os meninos aí que estão sempre querendo ser os imperadores, né? E a festa também tem sempre a sua permanência nos festeiros, né? Agora a gente vai ter um centro de referência da festa. Então, eu fiquei muito feliz, porque esse movimento saudosista de achar que a memória está no passado, ela está começando a falar, não, mas isso continua aqui. Né? Eu acho que a cidade ainda continua a perceber o seu tempo a partir das batidas do sino da matriz. Né? Acho que as pessoas que moram aqui, pode ser no Pontal, pode ser onde for, pode ser depois do centro histórico, mas a batida do sino ainda marca o tempo para um monte de gente. Né? Então, eu acho que uma outra coisa também que eu queria, né, achei bacana nessa coisa de pensar o território, é de pensar o território, que não é só o território terrestre, né? Paraty tem um território marinho que é espetacular. Né? A gente agora está mapeando as rotas, né, desde lá de não sei quando até agora, e é incrível ainda. Né? E uma terceira coisa é a questão falando ainda em permanência, eu acho que isso vai ser trabalhado de uma forma muito legal aí pelo museu, é também as rotas e esses projetos que podem fazer com que são tão simples, né, que o Mauro estava falando, eles são tão simples, né? É fazer uma escadinha. Ele estava conversando com uma dessas senhoras dos Araújos que vem lá por coisa, ela disse, não, o que a gente precisa aqui é uma escadinha para a gente subir melhor aqui nesse cais. Né? Então, são coisas simples e de pensar nas permanências. E nas relações que, desde lá atrás, isso foi me feita uma pergunta no ano passado por uma pessoa de fora da Unesco, que falou assim, e dessas trocas, influências que vocês falam sempre, quais são essas trocas e influências que continuam a acontecer aqui entre o caiçara e o quilombola, e o índio, e o português, e o turista? Quais são essas trocas que continuam acontecendo? Então, é bacana. Sobre o território marítimo, vai ter amanhã, aqui na Casa da Cultura, o segundo debate chamado o Ecossistema do Território, que vai ser com o professor de Biologia Marinha, da UFRJ, Rodrigo Leão de Moura, e o Almir Dan. Então, a ideia é justamente falar disso, das praias, dos peixes, das praias que têm nome de peixe, e se esse peixe ainda dá naquela praia ou não. Né? Vai ser uma conversa boa. Vocês têm alguma consideração? Eu queria só uma coisa que eu acho que para ti é importante, para ti também olhar para trás e aprender consigo mesmo, né? Porque não é a primeira onda que chega em Paraty. Paraty tem outras ondas, por exemplo. Você pensar que é uma cidade
isolada, com pouca população, que recebeu, na década de 60 e 70, toda uma contracultura, toda uma série de artistas, toda uma série de pessoas que vinham de uma relação com a ditadura, trazidos muitos para o Zé Kleber, inclusive, uma vez em Janeiro, veio muitos filmes foram feitos aqui. Então, houve já uma invasão em que se criaram outras relações que foram extremamente importantes para Paraty. O fato de haver uma onda chegando não quer dizer que ela seja necessariamente ruim. Agora, essa onda tem que ter com quem dialogar. E a cidade tem que se colocar como sujeito. A cidade não pode se colocar só como um espaço. Ela tem que ser, eu acho que dentro do Museu do Território é exatamente dar esse sujeito à pessoa, porque quem chegar vai encontrar um território, e não que o Museu do Território vai criar isso, vai iluminar isso, que já existe, né, claro. Mas assim, e não simplesmente oferecer como um espaço a ser ocupado, que realmente aí vai ser ocupado, sabe, por quem não tem nada a ver. Assim, a cidade tem que dizer, eu existo. Eu acho que quando eu falei há pouco, justamente a cidade falar dos seus moradores, é exatamente isso. É se fazer existir. Porque não se existe só no seu território físico, mas existe seu território material, moral, ético, político e tudo mais e tal, que vai se colocar, vai ter que aprender a se colocar, vai ter que existir para dialogar. Porque senão, realmente, aí sim, a onda é destruidora. Vem uma onda que ocupa e desocupa aquilo que estava para botar uma coisa nova, que muitas vezes não é nada. Comendador, vamos concluir agora com uma pergunta do comendador Antônio Cruz. Eu não poderia deixar de, nos meus 85 anos, de paratiense, nascido aqui, nos fundos, nessa Rua da Praia, ou Rua Doutor Pereira, número 29, de demonstrar minha alegria. E veio Munhoz, mais 2 paratienses. Eu considero vocês todos paratienses, porque aquele que luta pela minha terra, por amor, vocês estão trazendo a tradição para o momento. Essa tradição de Paraty, a única condução que tinha em Paraty eram as canoas. Eu, aos 10 anos, o papai perguntou o que eu mais queria na minha vida. Eu disse, eu quero uma canoa de Guapuruvu. Ele me deu a canoa. Na maré cheia, eu entrava na cidade, remando. Paraty só tinha casamentos das roças, em canoas, chamado escalés. Era remo, volga. E eu estou vendo vocês lutando para voltar àquela tradição de amor do paratiense pela nossa terra. Estou muito feliz. Eu sempre pensei nisso, que um dia ia voltar nossas tradições, o nosso passado, aquele passado de amor à terra, amor a Paraty, que nós guardamos no nosso coração, nos nossos corações e nos nossos espíritos. É isso que vocês estão querendo. A cidade aqui vivia só dos produtos da cidade. Ovos de galinha caipira, aipim, caldo de cana, café de caldo de cana, tomei muito na minha casa, diariamente café de caldo de cana. O café era pilado, no pilão, que se tocava toda hora que eu ia torrar o café, já pegava o café torrado, torrava ali sem... E aquele café, na rua toda, tinha o cheiro do café. Era café de manhã e café às 3 horas da tarde. Eu continuo mantendo essa tradição. Quero dizer a vocês, nós precisamos voltar à tradição. Trazendo a tradição, nós vamos trazer o amor ferrenho pela nossa terra. Eu estou há 65 anos lutando pela minha terra gratuitamente. Nunca recebi um tostão da prefeitura, nem da Câmara, nem do Estado, de lugar nenhum. Mesmo porque eu nunca tive emprego. Eu sou desempregado há 65 anos. Nunca quis emprego. Sempre quis trabalho. Trabalho até hoje. E o meu patrão, eu titulei desde os meus 19 anos, quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, meu patrão chama-se Jesus Cristo. E ele me deu 3 fazendas.
Me deu uma em Valença e 2 aqui em Paraty. Uma eu transformei no Portal de Paraty. Eu dei o nome de Portal de Paraty porque eu nasci nos portais de Paraty, na mão de parteira, porque não tinha médico na cidade quando eu nasci. Toda a população nascia na mão de parteira. Eu quero dizer a vocês, parabéns. São 3 brasileiros que eu considero, como paratiense nato que eu sou, vocês são paratienses, que estão lutando pela tradição da minha terra. São essas minhas palavras. Obrigado. Isso aí, gente. Viva Paraty. Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração final. Não tem como encerrar de maneira melhor do que com as palavras do comendador. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu convido vocês, então, a participar de tudo que a gente está montando aqui esses dias. A exposição vai ficar permanentemente o filme com as entrevistas das 15 horas, acho que até as 22. O filme as entrevistas vão passar continuamente. Pode entrar na hora que quiser, pode sair na hora que quiser. Não tem sessão com hora marcada. As placas estão passando a ser afixadas a partir desses próximos dias. Na Sala Samuel Costa, o Walter Craveiro está com as oficinas de fotografia, que tem uma sessão agora e depois vai ter uma segunda etapa, não é? Em fevereiro. Então, todos convidados. É uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado a todos. Lembrando também que Amanhã damos continuidade à nossa programação aqui na Casa da Cultura, com essa jornada de debates. A primeira sessão às 16 horas, do patrimônio material ao patrimônio imaterial, com o Ângelo Osvaldo, do presidente do IBRAM, e a Luciane Gurgulho, do BNDES. Obrigada a todos, até breve.